Capítulo 676 Faca de vidro. Cercados pela devastação, Sun-Ni, Kai e Fi se entreolharam com expressões confusas no rosto. Suas armas ainda estavam levantadas, prontas para atacar os inimigos. No entanto, não havia inimigos por perto. Apenas silêncio morto. Sun-Ni estudou tensamente o salão devastado, depois puxou lentamente o amuleto esmeralda e olhou para a garotinha com uma pergunta silenciosa escrita em seu rosto. Fi, me diga. Existe, talvez, um santo adormecido em algum lugar do templo? Ela franziu a testa e depois balançou a cabeça. Sun-Ni estava genuinamente perplexo. Talvez haja um horror indescritível que tenha sido contido pelo cálice. E nós o libertamos. Ou uma maldição antiga. A menina limpou o suor do rosto machucado e disse com uma voz suave e infantil, não que eu saiba. Não, não há horrores. Ou maldições. Sun-Ni piscou algumas vezes. Então, o que? Nós realmente vencemos? Bem desse jeito. Fi olhou para ele um pouco e depois gritou de indignação. O que diabos você quer dizer com isso? Acabamos de acabar com meia centena de fanáticos cruéis da Batalha Desperta, e você mesmo matou 3 campeões ascensos. Sem mencionar a destruição do cálice. Que deveria ser indestrutível, a propósito. Isso não foi difícil o suficiente para você, seu demônio louco. Ele inclinou a cabeça um pouco e pensou sobre isso. Bem, quando você coloca assim. Acho que foi um pouco difícil. Os 3, especialmente Sun-Ni, haviam realmente alcançado algo notável agora. Mas ainda parecia estranho. Ele nem perdeu um único membro. Parte do corpo ou coração. Bem. Ele perdeu metade de um chifre. Isso tinha que contar para alguma coisa, provavelmente. Ensolarado carrancudo. Essa vitória não foi fácil. De fato, tinha sido o oposto disso. No entanto, não tinha sido tão caro quanto ele esperava que fosse. 3 ascender não eram brincadeira, muito menos tão temíveis quanto as donzelas da guerra. Concedido, eles o enfrentaram, depois de serem mutilados pelo greve do trovão e pela consequente explosão do cálice. E ele só foi capaz de danificar o cálice, permitindo assim que a chama divina contida nele a destruísse, por causa de sua visão de como a verdadeira feitiçaria funcionava. Então, de certa forma, essa vitória foi o resultado daqueles meses que Sun-Ni mal havia sobrevivido no Coliseu Vermelho, bem como suas provações nos inúmeros pesadelos que lhe deram sua terceira sombra. E mais do que um pouco de sorte. Ele suspirou e perguntou duvidosamente, e daí? Nós podemos apenas ir? Fi olhou em volta, com o olhar persistindo no cadáver do Maiden de cabelos brancos por alguns segundos. Seu rostinho ficou sombrio e, em seguida, ela simplesmente deu de ombros. A menos que você queira se assar ainda mais pelas chamas divinas, sugiro que o façamos. Kai, que ficou em silêncio o tempo todo, olhou em volta também. Seu olhar, no entanto, parecia estar voltado para algo além dos muros do salão devastado. Então, ele abaixou a cabeça, os olhos escurecendo. O jovem permaneceu por alguns momentos e depois disse com uma voz baixa e rouca. Existem outras crianças que estavam sendo treinadas na seita. Precisamos levá-los conosco. Sun-Ni congelou e arranhou a parte de trás da cabeça com vergonha. Aí sim. Eu não pensei nisso. As donzelas da guerra eram conhecidas por acolher meninas órfãs, certo? Onde eles estão? Ele não estava muito feliz com a perspectiva de cuidar de um monte de crianças, principalmente porque acabara de matar seus cuidadores anteriores. Mas a ideia de deixá-los aqui não se encaixava bem com Sun-Ni, fossem ou não apenas fantasmas do pesadelo. Noctis acabaria tendo que lidar com a instalação das crianças no santuário. O rosto infantil de Fi ficou quieto e ela olhou brevemente para baixo, na direção em que Kai estava olhando alguns momentos atrás. Ela se virou e disse em um tom estranhamente uniforme, havia algumas outras garotas comigo antes, de fato. Mas, bem, eles não conseguiram. Ela dispensou o Dusk Shard, depois se abaixou para pegar uma das espadas deitadas nas pedras. As donzelas da guerra não eram pessoas mas, você vê. Pelo menos não no início de tudo. Mas em algum momento, a seita mudou. Quando a garota cujo corpo eu assumi acabou com eles, era como se todos aqui tivessem ficado loucos. Ela caminhou até o cadáver seguinte, olhou para ele com uma estranha escuridão nos olhos e depois pegou outra arma.
Eles estavam obcecados com a ideia de criar um guerreiro capaz de matar alguém chamado Sylvane. Assim, seu treinamento o que eles chamavam de treinamento, de qualquer maneira tornou-se cruel e desumanamente difícil. De todas as meninas submetidas a ela, apenas um punhado sobreviveu. Neste lote. Eu era o único. Ref suspirou e parou, olhando mais uma vez para o corpo do Armaiden de cabelos brancos com uma expressão complicada. Estranho, não é? Não era como se eles nos odiassem. Pelo contrário, eles pareciam se importar muito com as suas enfermarias. Mas não os impediu de nos matar. Ela permaneceu em silêncio um pouco e depois acrescentou. Apesar de essas meninas estarem sendo atormentadas e mortas, isso não as impediu de amar seus assassinos. Os seres humanos são muito estranhos assim, não é? A menina ficou em silêncio por alguns momentos e depois sorriu de repente. Então sim. Eu gostaria muito de sair deste lugar. Se não houver mais nada. Vamos embora. Sun-Yi hesitou, depois silenciosamente avançou para Kai para se aproximar de Effie. Ela estava com um rosto corajoso, mas ele podia sentir que, embaixo dela, a caçadora estava profundamente perturbada com o que havia acontecido com ela neste templo, e o que eles mesmos haviam feito no templo. Então, ele se virou e seguiu para o que restava do cálice de pedra. À medida que se aproximava, o calor da chama divina se tornava quase insuportável. Sun-Yi mais uma vez ativou o encantamento da memória, de fogo e o aumento do armamento do submundo. Depois se moveu cuidadosamente entre os cacos de pedra em chamas. No local onde o cálice estava antes, cercado por um anel de chamas, uma faca simples feita de um pedaço de vidro fantasmagórico jazia, refletindo a furiosa luz branca do fogo. Devido à forma e posição das fraturas profundas que se espalharam pelo chão rachado, parecia que a lâmina de vidro havia sido o epicentro da terrível explosão. Não havia um defeito simples em sua superfície. Sun-Yi permaneceu por um momento, depois se inclinou para a frente e pegou a faca de vidro. Era leve e legal ao toque. Exatamente como ele se lembrava. Só para ter certeza, Sun-Yi olhou sob a superfície da lâmina de vidro e congelou por um momento, paralisado pela visão de uma única sequência de destino envolto nela, inclinando-se sem parar sobre si mesmo. Mesmo que ele não tivesse visto a faca em um de seus pesadelos, ele a teria reconhecido instantaneamente pelo que era. A chave para a morte de um imortal. A morte do Senhor do Marfim. Ele encontrou. Capítulo 677, Atual do Destino. Fora do agora vazio templo do cálice, o amanhecer estava lentamente pintando o mundo em um belo tom de lilás. Sun-Yi estava sentado no chão, olhando para um odashi escarlate e uma lança com uma lâmina gravada e com runas que jaziam no chão à sua frente. Kai havia dispensado a armadura e estava parado nas proximidades, com a máscara de madeira carbonizada e enegrecida pelo calor das chamas divinas. Seu olhar estava distante. Refia também estava perto. Ela estava de pé na frente de uma pilha de armas, algumas inteiras, outras quebradas e derretidas pelo fogo. Apesar de sua exaustão e ferimentos, a menininha, cujo corpo estava quase inteiramente coberto por contusões e lacerações, estava pegando uma arma após a outra, depois empurrando-os para o chão rochoso com determinação sombria. O cemitério de espadas ao redor do templo estava crescendo lentamente, graças aos seus esforços. Sun-Yi observou Effie por um tempo e depois suspirou. Ele não via muito sentido em deixar tantas armas encantadas para trás, mesmo que a maioria delas fosse equivalente a memórias despertadas. No entanto, ele também não impediria a garota de realizar o ritual inútil, desde que isso lhe desse algum fechamento. Ou o que quer que ela estivesse procurando realizando o estranho enterro. Isso lhe deu alimento para o pensamento, no entanto. No futuro, ele sabia, não havia tal cemitério ao redor do templo em ruínas do cálice. O que significava que ninguém havia feito essa última misericórdia pelas donzelas da guerra massacradas no grande salão. Foi por isso que eles se transformaram em fantasmas vingativos, talvez. Talvez. Ou talvez as espadas tenham sido roubadas ou destruídas em algum momento mais tarde. Ele também não tinha visto o resto do cemitério no futuro. Então, qual era exatamente a conexão entre os pesadelos e o reino dos sonhos? Antes, Sun-Yi tinha certeza de que os pesadelos eram simplesmente recriações do passado. Agora, no entanto, ele não estava tão certo. Afinal, o templo do cálice foi destruído da mesma maneira exata que havia sido no futuro.
O que significava que ele sempre foi o único a destruí-lo. A semente do pesadelo era um portal para o passado real. Sun-Yi fez uma careta e depois balançou a cabeça. Não, isso não fazia sentido. Se isso fosse verdade, muitas coisas teriam mudado no mundo em vigília toda vez que um despertado conquistou seu pesadelo. A conexão era muito fácil de detectar. Tudo o que ela precisava fazer era esculpir seu nome em um dos menires do santuário, depois verifique se ele realmente apareceu fora da semente. As pessoas não eram tolas. Já sabiam. Pesadelos eram quase certamente simplesmente recriações do passado do reino dos sonhos, e não a coisa real. No entanto, a coincidência de como o templo do cálice havia acabado era flagrante demais para ser natural. Logicamente, a aparência de Awakenei frontil a Kingo deveria ter mudado completamente o curso dos eventos que haviam acontecido no passado. E, no entanto, ainda não tinha. Pelo menos ainda não. Ele poderia pensar em duas explicações para isso, uma muito menos assustadora que a outra. A primeira explicação foi que este era um caso simples de seu conhecimento do futuro, informando suas ações no passado. Sun-Yi pensou em destruir o cálice porque ele já o tinha visto destruído no futuro e, portanto, o ciclo estava completo sem nenhuma razão ameaçadora. Apenas devido a uma conexão lógica. A segunda explicação foi muito mais preocupante, pelo menos para Sun-Yi. Ele sabia mais sobre o destino do que a maioria das pessoas. Ele sabia o quão difícil era mudá-lo, muito menos escapar completamente de seu domínio. Então, o que? E se o destino tivesse uma influência sobre todas as coisas, tivesse influência sobre toda a existência e empurrasse tudo, em todos os lugares, em uma certa direção? Para uma certa conclusão, nada menos. Nesse caso, os detalhes do que aconteceu poderiam mudar potencialmente, mas o fim seria inevitavelmente o mesmo. Isso era um pensamento que aterrorizava Sun-Yi além da crença. Ele proclamou o destino como seu inimigo jurado, afinal. E agora, esse inimigo parecia temível do que nunca. Com uma expressão sombria, ele olhou para Effie mais uma vez, depois se levantou do chão e caminhou até a pilha de armas, pegando um deles e empurrando-o para o chão. A menina estava respirando pesadamente, seu corpinho aparentemente à beira do colapso. No entanto, ela olhou para Sun-Yi com uma expressão teimosa. O que você está fazendo? Sun-Yi pegou outra espada e deu de ombros. Ajudando. Você deve estar com fome, não está? Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo você poderá comer. Todo mundo ganha, não? Effie hesitou um pouco, depois se virou e assentiu devagar. Juntos, eles continuaram enterrando as espadas das donzelas, no solo rochoso, com Kai logo se juntando a elas. Em pouco tempo, a pilha de armas desapareceu, juntando-se às inúmeras espadas que cercavam o templo vazio e silencioso. Sun-Yi não sabia se o que eles haviam feito mudaria o destino, nem um pouco. Mas ele esperava ardentemente que sim. Na manhã seguinte, os habitantes do santuário viram uma coisa muito peculiar. Um homem com uma máscara de madeira e uma pele que se assemelhava à casca de árvore pousou sem esforço na grama macia da ilha, sua figura alta coberta por uma roupa de seda adequada. Um momento depois, um imponente demônio de 4 braços subiu debaixo da ilha e se juntou a ele. No entanto, isso não foi tudo. Havia uma garota magrela de cerca de 11 ou 12 anos de idade sentada nos ombros do demônio, segurando seus chifres com as mãozinhas e balançando as pernas magras loucamente. Geup! Mais rápido. Ouvindo Effie rir, Sun-Yi cerrou os dentes e disse com irritação, você pode parar de balançar as pernas? Eu não sou um cavalo, droga. A caçadora não ouviu, então ele agarrou as pernas dela com 2 de suas 4 mãos e os segurou no lugar. O que não foi fácil de fazer, considerando a força monstruosa da menina. Aí. Meus machucados. Effie fez um rosto lamentável e choramingou. Oh, não. Por favor, não me machuque, tio Daemon. Eu vou ficar bem, eu prometo. Vou tentar me recuperar dos espancamentos mais rápido. Você não precisa ficar com raiva. Enquanto as pessoas olhavam para o corpo terrivelmente machucado da garota com expressões sombrias, ele olhou para Sun-Yi com raiva. Ele sibilou. Eu não. Ela não é. Você para agora, Effie. Isso não tem graça. A garotinha jogou a cabeça para trás e riu de novo. Depois se inclinou com um sorriso travesso. Sim, claro. O que você disser, tio. Depois disso,
Ela olhou para os altos menires do santuário e permaneceu por alguns momentos, depois sussurrou silenciosamente em seu ouvido. Então, deixe-me ver se entendi. Todos neste pesadelo foram enlouquecidos pelo demônio do desejo e, para conquistá-lo, precisamos libertá-la. Com a ajuda de um feiticeiro transcendente louco que quer desafiar os deuses, iniciar uma guerra contra os outros 4 senhores da cadeia e matá-los. E foi esse cara, Noctis, quem o enviou ao templo do cálice. Ele é quem estamos aqui para ver. Sun-Yi olhou para frente com uma expressão sombria em seu rosto bestial e depois rosnou. Mais ou menos. Temos uma coisa ou duas para discutir com ele. Ele parou por um momento antes de adicionar chamas assassinas acendendo em seus olhos. Porque tenho certeza de que Noctis, aquele desgraçado podre, me enganou de novo. Capítulo 678. Vento da mudança. Os 3 entraram no santuário, atravessaram o belo jardim e entraram na residência do feiticeira por uma porta de madeira familiar. Heffy ainda está sentada nos ombros de Sun-Yi com uma expressão curiosa no rosto infantil. Os quartos lá dentro, no entanto, haviam mudado desde a última vez que Sun-Yi os viu. Os móveis luxuosos sumiram, além de belas decorações cobrindo as paredes. Em vez disso, tudo que os encontrava era uma pedra estéril, com algumas bonecas, marinheiro quebradas, seus membros desmontados e dispostos ao redor dos corpos como peças de arte macabras. O piso de toda a câmara central estava coberto por um círculo feito de uma infinidade de runas, correntes poderosas de essência da alma fluindo através dela e se dissipando nas pedras antigas. Noctis estava sentado no centro do círculo, com os olhos fechados. Sem o sorriso despreocupado familiar, seu lindo rosto parecia ameaçador e estranhamente aterrorizante. Ouvindo seus passos, o feiticeiro expirou lentamente. A inundação esmagadora da essência diminuiu lentamente e depois se dissipou, recuando de volta ao seu corpo. Ele virou a cabeça levemente e abriu os olhos, que brilhavam na escuridão por um momento, como se estivessem cheios de luz da lua pálida. Então, eles lentamente se tornaram humanos novamente, e Noctis sorriu, retornando à sua persona descontraída de sempre tão repentinamente que parecia quase perturbador. Ah, Sem-Sol, meu amigo. Você voltou. Sente-se, tome uma bebida. Seja bem-vindo. Ele se levantou e estendeu a mão, como se tentasse gesticular em um conjunto de assentos confortáveis. Então, uma expressão surpresa apareceu no rosto do transcendente, e ele olhou ao redor do corredor vazio com um pouco de confusão. Oh, certo. Eu tenho remodelado. Noctis suspirou e bateu palmas. Bem, não importa. Bonecas. Traga aos meus convidados algo para beber. Eles devem estar ressacados após a jornada. Sua voz ecoou pela residência. No entanto, nada aconteceu. Ele hesitou, depois olhou para os manequins quebrados caídos no chão e desajeitadamente mudou de pé. Ah! Que pena! O feiticeiro balançou a cabeça, depois deu de ombros e olhou para os 3 com um sorriso, de qualquer forma. Bem-vindo. Ele inclinou a cabeça e olhou para Effie. Depois piscou algumas vezes. Ah, você trouxe uma criança com você. Que curioso. Não morde, não é? Sun-Yi franziu a testa, mas antes que ele pudesse falar, Heffy deixou escapar com indignação fingida. Eu não sou criança. Eu tenho 12 anos. Quase. Noctis olhou para ela com dúvida. Fala. Que bizarro. Ensolarado inalou lentamente e disse uniformemente, esta criança se chama Effie. Ela é amiga de quem te falei. O sorriso educado do feiticeiro permaneceu colado em seu rosto. Ele olhou para Effie um pouco mais e depois olhou furtivamente para Kai. Então, um de seus amigos é um aleijado que você encontrou aleatoriamente no meu santuário, e o outro é uma criança pequena. Sun-Yi sentiu sombriamente. Noctis esfregou o queixo e disse com cautela, a menos que você tenha certeza absoluta de que não inventou apenas ter amigos. Para me fazer valorizar mais nossa bela amizade, talvez. Se sim, deixe-me garantir. Eu já valorizo muito. Não há necessidade de você se sentir insegura só porque você não é tão bonita, rica, sábia, generosa e agradável de estar por perto quanto eu. Sun-Yi cerrou os dentes e depois assobiou furiosamente. Eu sou. Espere. Quero dizer, tenho certeza. Que não os inventei. Tem certeza de que realmente quer saber a verdade sobre mim e meus amigos? Noctis levantou as sobrancelhas com um olhar sincero no rosto. Bem, claro.
Sun-Ni olhou para ele por alguns momentos e depois disse, nesse caso, meus amigos e eu não somos realmente um demônio, um aleijado e uma criança pequena. Somos humanos de um futuro distante cujas almas foram enviadas para cá por uma entidade quase todo-poderosa conhecida como Feitiço do Pesadelo, depois que os deuses morreram e este mundo inteiro foi destruído. Ah, e este lugar? Não é real. Você também não é real. Tudo isso é apenas uma ilusão complicada criada pelo feitiço para nos testar. 3. Não, nós 5, na verdade. Essa é a verdade honesta. O feiticeiro olhou para ele com olhos arregalados. Então, ele suspirou, balançou a cabeça e proferiu em um tom de mágoa, a menos que... Não há necessidade de tecer mentiras tão estúpidas para zombar de mim. Se você não quer me dizer, não precisa. Ele franziu os lábios, e se virou. Tão infantil. Acho que tudo correu bem, então. Como você está na companhia de um novo amigo, você deve ter se infiltrado com sucesso no Templo do Cálice, encontrado ela, recuperado a faca de vidro e fugido antes que as donzelas da guerra percebessem. Sun-Ni se encolheu, depois limpou a garganta e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Finalmente, ele disse em um tom uniforme. Bem, na verdade. Não exatamente. Recuperamos Effie e a faca, mas... Noctis olhou para ele com surpresa, mas o que? Ensolarado tossido. Nós meio que... Destruímos o cálice e matamos todas as donzelas da guerra. O feiticeiro olhou para ele em choque. Você fez o quê? Kai suspirou e depois esticou as cordas vocais para falar. Ficamos sem outra escolha. As donzelas estavam dispostas a nos dar a chance de ganhar o direito de levar a faca de vidro, mas nunca teriam deixado Effie ir. Esse era um princípio da seita deles. Então, a seita teve que ir, em vez disso. Noctis olhou para eles com olhos arregalados, o rosto ficando pálido. Ele balançou um pouco e depois gritou, mas como assim, você matou todas as donzelas? Como você conseguiu matá-los? E o líder da seita transcendente? Você a matou também? Os três se entreolharam com confusão. Então, Effie falou com cautela. A venerável mãe, que foi a última transcendente da seita vermelha, morreu como 200 anos atrás. Não havia outros transcendentes entre as donzelas desde então. O feiticeiro piscou algumas vezes. Espere. Sério? Hã? Então ela acabou de morrer? Como? Pedestre. Sun-Ni olhou para ele, horrorizado. Aquele tolo. Ele realmente esqueceu que pessoas reais tinham o hábito de morrer de tempos em tempos, ao contrário de seu próprio imortal. Quão insano esse charlatão poderia realmente ser? Mas então, ele teve que se parar. Não, isso não estava certo. Noctis não era tolo, ele apenas gostava de jogar um. Não havia chance de um imortal não saber se havia ou não transcendentes vivendo em seu território. O que só poderia significar uma coisa. Sun-Ni deu um passo à frente e rosnou. Não nos insulte. Você sabia perfeitamente bem que não havia transcendentes no Templo do Cálice. E você também sabia que poderia facilmente ter destruído todo aquele lugar e levado a faca de vidro, se quisesse. Nós três somos formidáveis, tanto quanto despertados, mas não tão formidáveis para poder fazer algo que um lorde da cadeia não teria sido capaz. Ele olhou para o imortal e disse, o amuleto esmeralda quase estalando no punho. Então, Noctis, meu amigo, por que você não me diz a verdadeira razão pela qual você realmente me enviou e cai para lá em vez de ir sozinho? E tenha muito cuidado com o que você diz. Porque nossa bela amizade pode depender da sua resposta. Noctis permaneceu em silêncio por um tempo, olhando para ele com uma expressão ilegível. Então, ele suspirou e acenou com a mão. Tudo bem, tudo bem. Se você quer ser chato, eu vou lhe dizer a verdade. Não há necessidade de ficar com raiva. Ele bateu palmas novamente, e as bonecas marinhas desmontadas subitamente subiram do chão, seus membros voando e se conectando aos torsos de madeira. Então, um deles desapareceu por um momento e voltou com um cálice de prata cheio de vinho perfumado, apresentando-o ao feiticeiro com reverência assustada. Os outros recuaram e congelaram, em pé silenciosamente perto das paredes. Noctis pegou o cálice, tomou um gole e desviou o olhar com uma expressão sombria em seu rosto requintado. Sim, é verdade que eu poderia ter recuperado a faca, salvo seu amigo e destruído o templo do cálice. Isso não teria sido muito difícil. Com ou sem o transcendente guardando-o. Contudo,
Ele olhou para o oeste, com os olhos escuros. Se eu fizesse esse movimento, os outros 4 teriam aprendido disso. Então, eles teriam entendido por que eu fiz isso e o que vou fazer a seguir também. Eles conhecerão minhas intenções, eventualmente, é claro. Mas agora não é a hora. Ainda não. Revelar tudo agora seria problemático. Sun-Ni fez uma careta, depois olhou brevemente para Kai. O arqueiro também estava olhando para o oeste, com os ombros tensos. A cidade do Marfim ficava a oeste. O Coliseu Vermelho também. Ele hesitou e depois disse em tom sombrio, então você não pode agir abertamente com medo de que os outros senhores da cadeia se unam para atacá-lo. Noctis virou-se para ele e sorriu. Medo? Não, nada tão extravagante. É simplesmente uma questão de conveniência. Você vê, até. De repente, o feiticeiro ficou em silêncio. Seu rosto ficou grave e seus olhos brilharam com um brilho de luz da lua distante. Desta vez, não foi uma performance. Sun-Ni podia sentir que algo realmente havia dado errado. Porque toda a sala mudou inexplicavelmente, ficando muito mais escura, mais fria e cheia de tensão terrível. Noctis lentamente virou a cabeça e sussurrou, sua voz atordoada e solene. Algo mudou. Não pode ser. Ele olhou em direção às portas e depois acrescentou com uma expressão sombria. Temos outro convidado, eu acho. Um mensageiro, do norte. Capítulo 679, Mensageiro do Norte. O feiticeiro parecia abalado. Não, mais do que isso. Ele parecia profundamente perturbado por alguma coisa. Noctis olhou para a porta por alguns momentos, depois franziu a testa e disse, sua voz desprovida de emoção. Vamos ver quem está batendo na minha porta, então. Com isso, ele drenou o cálice, jogou-o de lado e caminhou em direção à saída. Sun-Ni, Hefei e Kai se entreolharam e depois seguiram adiante. Não importa quem foi que chegou ao santuário, eles estavam atualmente desfrutando da hospitalidade do feiticeiro, então a identidade da nova chegada também os preocupava. Quem poderia ter afetado tanto a Noctis? Ou foi a mudança que lhe havia falado sobre a verdadeira razão desse comportamento estranho, enquanto a aparência de um convidado aconteceu por coincidência com ele? Eles descobririam em breve. Juntos, os 4, 3 despertados e um santo imortal, atravessaram o jardim do santuário e caminharam entre os antigos menires, até o campo de grama além. Lá, uma figura elegante os esperava, vestida com uma roupa preta austera. Era uma jovem que nenhum deles reconheceu. A jovem era alta e esbelta, com pele pálida e cabelos lustrosos e pretos que se moviam suavemente ao vento. Seu rosto possuía uma beleza quase sobrenatural, suas linhas cheias de graça e esplendor solenes. No entanto, aquele rosto adorável foi manchado por uma falha gritante e traço. Seus olhos estavam cobertos por uma simples tira de pano preto, da mesma cor do vestido que ela usava. O contraste entre o austero vestido preto e a pele branca impecável, entre a suavidade de seu rosto cativante e a gravidade da venda bruta, criou um tentador, ameaçador, e visão levemente perturbadora. No entanto, Sun-Ni não estava prestando atenção à beleza sublime da jovem ou ao seu vestido. Em vez disso, seus olhos estavam colados a um único detalhe. Havia um cinto de couro amarrado ao redor da cintura fina do belo estranho e pendia uma bainha preta. Ele reconheceu o punho da lâmina englobada em um instante. Calma. Dançarino quieto. Cassie. Por um momento, Sun-Ni ficou impressionado com um sentimento de alívio profundo e sem limites. Ela estava viva. Cassie estava viva. Todas elas estavam. E agora, apesar de todas as terríveis provações desse pesadelo angustiante, os 4 foram finalmente reunidos. Era como se um peso terrível que esmagasse seu coração esse tempo todo, sem que ele soubesse, fosse subitamente levantado. Sun-Ni sentiu o aperto de Fi em seus chifres ficar mais apertado e olhou para Kai para ver que os olhos do jovem estavam brilhando atrás da máscara de madeira. Os dois também reconheceram Cassie e estavam compartilhando sua alegria. No entanto, um momento depois, a alegria de Sun-Ni se foi. Lembrou-se de como e por que eles apareceram neste campo de grama para conhecer Cassie e olhou para Noctis com preocupação. O feiticeiro ainda tinha um rosto pálido. E, diferentemente deles, ele não tinha nenhum sentimento caloroso em relação à garota cega. A situação ainda era estranha e perigosa. Como se sentisse seu olhar, Noctis franziu a testa,
Depois olhou para a mulher bonita com uma expressão sombria, e perguntou friamente, sem olhos do templo da noite. Não é muito longe para uma sacerdotisa cega como você viajar para o sul, sozinha. Fala, garota. O que você quer? Cassie permaneceu por um momento e depois se curvou um pouco. Quando ela falou, sua voz desconhecida soou profunda e agradável. Ela disse, saudações, Lord Noctis. Trago uma mensagem da minha amante, a do norte. O feiticeiro fez uma careta. Oh sim. O que aquela mulher terrível quer de mim? A garota cega permaneceu calada por alguns momentos e depois abaixou a cabeça levemente. Ela não quer nada, Lord Noctis. Minha amante, Senhora do Norte, abençoada pelos seus negros. Está morta. Noctis balançou um pouco, como se fosse atingido. Ele olhou para Cassie com um rosto pálido, depois levantou uma mão trêmula e silenciosamente agarrou seu pescoço. Depois de alguns momentos, ele falou novamente, o que você está falando? Qual é a mensagem que ela enviou exatamente? A garota cega ainda estava olhando para baixo. Sem levantar a cabeça, ela respondeu uniformemente, apenas essas 3 palavras. Eu estou morto. O feiticeiro zombou. Leva semanas para ir do templo da noite ao santuário a pé. Se alguém pode torná-lo vivo. Ela estava morta quando te enviou. Hã? Cassie silenciosamente balançou a cabeça. Não. Ela estava viva. Noctis cerrou os dentes em indignação. Aquela mulher. Tão insuportável. Se ela soubesse que ia morrer, poderia ter dito mais de 3 palavras, pelo menos. Depois de tudo que compartilhamos. Ah, ela só tinha que ser frustrante até o fim. Anúncio apesar do tom irritado do feiticeiro. Sun-Yi sabia que Noctis estava profundamente magoado com as notícias impressionantes que Cassie havia trazido. Como se ele não estivesse planejando matar no norte o tempo todo. Os imortais eram pessoas muito estranhas, de fato. Mas Sun-Yi ficou surpreso. Um dos senhores da cadeia. Já estava morto. Bem desse jeito. Depois de 1000 anos de dever solene, alguém conseguiu matar o Transcendente Eterno sem alertar os outros 4? De repente, sentiu um desconforto agarrando seu coração. Se não fosse um dos senhores da cadeia, quem poderia ter matado o governante do Templo da Noite? Quem mais possuía uma das 7 facas? Ele sabia de apenas uma pessoa. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Noctis olhou para Cassie e perguntou. Sua voz tremia de raiva. Então, quem foi? Quem a matou? Sovane, ou o Senhor do Marfim? A garota cega balançou a cabeça lentamente. Nem. Era uma criatura. Uma criatura que veio do nevoeiro. O feiticeiro riu. Eu vejo. Então a faca de marfim caiu nas mãos de um deles. Ah, ela poderia ter se salvado, se ela só quisesse. Mas ela ficou indiferente a coisas assim há muito tempo, não é? Essa era a loucura dela. Noctis permaneceu em silêncio, por um tempo e, de repente, perguntou, com os olhos brilhando com sua própria loucura, então, o norte está desarrumado, o templo da noite está sem líder e seu exército precisa de um novo comandante? Milhares de soldados, centenas de guerreiros despertados, todos esperando encontrar alguém para servir e proteger suas famílias. Direita. Cassie permaneceu por um momento e depois balançou a cabeça, novamente. Não. Noctis levantou uma sobrancelha. O que? Por que não? Ela se endireitou e respondeu simplesmente, eles também estão mortos. O feiticeiro piscou algumas vezes. Hã? Quem está morto? A jovem permaneceu quieta como ela disse, sua voz calma e até, todos. Os soldados, as sacerdotisas, os despertados, as famílias. Todo mundo está morto, e o alcance norte fica vazio. A criatura levou todos eles. Capítulo 680, Perdido e Encontrado. Todo mundo parecia atordoado em um grave silêncio por essas palavras. Até Noctis, que deve ter ouvido e visto muito durante sua longa vida. Congelado, Sun-Yi olhou para Cassie, suas pupilas leves se estreitando em 2 fendas verticais. Todo mundo estava morto. Todos. Mordred matou uma região inteira, milhares de pessoas, ou mesmo dezenas de milhares. Humanos mundanos, despertados, ascendidos. Até a própria Senhora Transcendente do Norte. De repente, um arrepio frio escorreu por sua espinha. Sun-Yi sabia, é claro, que o príncipe do nada traço, o dono da voz amigável que ouvira uma vez,
Na escuridão de um abismo sem fundo, era formidável, e teria se tornado mais formidável ainda depois de ser enviado para o corpo de um terror. Ele também sabia que Mordred não estava completamente em sã consciência e que a influência de Hope só teria exacerbado essa fissura sutil. Mas um massacre em tal escala. Ele nunca pensou que Mordred seria capaz de cometer algo assim. E por quê? Que objetivo o príncipe banido estava perseguindo? Ele nunca foi cruel sem uma razão fria e calculada. Ou pelo menos não tinha sido, no passado. Todo o ato monstruoso que Mordred havia cometido antes estava cheio de praticidade perversa, mas deliberada. Como algo assim poderia ser prático? Mesmo formar um sétimo núcleo não exigiria uma hecatomba dessa magnitude. Sun-Li realmente não sabia como se sentir. Por um lado, as notícias da morte de um lorde da cadeia foram benéficas para seus planos. Nesse sentido, o príncipe do nada já havia conseguido mais para conquistar o pesadelo do que os quatro juntos. Mas, por outro lado, Sun-Li simplesmente não pôde deixar de se sentir desconfortável com isso. Com Mordred. O que o filho de Valor estava planejando? Seus pensamentos foram interrompidos por Noctis, que soltou um suspiro profundo. Todo mundo está morto. Ah, eu mal me lembro da última vez que algo assim aconteceu. Mas quando eu era jovem, no início da Era dos Heróis, coisas assim eram bastante comuns. Você não se lembraria, eu acho. É o que acontece quando os campeões humanos se tornam impróprios para o seu dever. Ele desviou o olhar com uma expressão sombria e depois acrescentou em um tom sombrio, e nós, os campeões deste reino, estamos impróprios há um bom tempo. Seus lords ainda podem ser chamados de campeões. Venha para pensar sobre isso, estou surpreso que isso não tenha acontecido antes. Ele suspirou novamente, depois deu de ombros e virou-se para Cassie, aparentemente sem desejo de elaborar essa estranha afirmação. Obrigado por entregar esta mensagem, garota. Se todo mundo no norte está morto, isso faz de você o último, então? A mulher cega permaneceu por um momento e depois assentiu. Noctis franziu os lábios. Ah, bem, sinto muito. Pelo que vale, você é convidado a ficar aqui, no meu santuário. Este é um lugar para quem está perdido, solitário e não tem mais para onde ir. Não hesite em perguntar se você precisa de alguma coisa. Ele se virou, como se estivesse perdendo algum interesse na conversa, mas naquele momento Cassie falou de repente, na verdade, há realmente algo que eu preciso. O feiticeiro parou, depois olhou para ela com uma carranca leve e perguntou com um pouco de surpresa, realmente? Oh. Então me diga. Tenho certeza de que poderei ajudar. A bela jovem colocou a mão no punho de seu rapier e depois disse, sua voz profunda e agradável, estou procurando meus amigos. Gostaria de saber se você seria capaz de me ajudar a encontrá-los, Lord Noctis. Noctis piscou algumas vezes, depois olhou para Sun-Li, Kai e Fi com uma expressão estranha no rosto. Finalmente, ele respondeu com um tom cauteloso, claro. De bom grado. Mas você talvez não saiba como seus amigos estão, onde estão e como são chamados. Nesse caso, encontrá-los será difícil. Cassie inclinou a cabeça, permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois respondeu com um pouco de confusão. Por que eu não saberia? Estou procurando um demônio de 4 braços, um aleijado com uma voz irritante e uma garotinha. Seus nomes são Sunles, Nightingale e Hazel Wolves. Eles deveriam estar aqui em seu santuário, meu senhor, ou pelo menos visitá-lo há pouco tempo. Noctis sorriu radiante. Você faria, não faria? Não saber algo assim seria muito estranho. Deuses, finalmente, alguém normal. Um demônio de 4 braços, você diz? 4 braços. 4. Hein? A voz do feiticeiro se arrastou e ele se virou lentamente para Sun-Li, aparentemente lutando para dizer mais alguma coisa. Antes que ele conseguisse falar novamente, no entanto, havia um som de pés batendo na grama macia, e uma pequena figura colidiu com a jovem, abraçando-a com força desumana. Cassie. Você está vivo. Apesar do fato de a jovem cega poder perceber vários segundos no futuro e ter que saber que Effie iria enfrentá-la, uma expressão confusa ainda apareceu em seu lindo rosto. Ela permaneceu congelada por alguns segundos e, hesitantemente, abaixou a mão para dar um tapinha na cabeça da menininha. Sim, eu sou. Fico feliz em vê-lo também, Effie. A menininha olhou para Cassie e depois fez um rosto carnudo,
Que diabos, Cassie? Como isso é justo? Sun-Yi era baixo, mas ficou alto. Kai era bonito, mas ficou hediondo. E eu? Não vamos falar sobre isso. Mas você era bonita antes e ficou ainda mais bonito agora. A injustiça. A jovem sorriu gentilmente e depois abraçou com força a menininha. Por quê? Eu acho que você ficou muito bonita também. Noctis olhou para tudo isso, depois olhou para Sun-Yi com uma expressão inexplicável. O feiticeiro imortal hesitou por alguns segundos e depois perguntou com cautela. Ah, sem sol. Essa linda sacerdotisa também é uma de suas amigas? Sun-Yi olhou para ele e depois levantou o amuleto esmeralda. Sim. O último amigo que eu queria encontrar. O nome dela é Canção, dos Caídos. Noctis permaneceu em silêncio por um tempo, depois desviou o olhar e murmurou em um sussurro quase audível, pela lua. Acho que realmente preciso melhorar minhas habilidades e fazer amigos. Caso contrário, eu não seria mais capaz de me chamar de homem mais amigável em todo o reino da esperança. Ao ouvir isso, Sun-Yi sorriu. Ele tinha um motivo para isso. A pequena coorte deles finalmente voltou a ficar juntos.